Vamos abrir as nossas Bíblias em Esdras, capítulo 9, versículos 1 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, quando estas coisas estavam feitas, os príncipes vieram até mim, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram das abominações dos povos da terra, a saber, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, de modo que a semente santa tem se misturado com os povos daquelas terras. Sim, a mão dos príncipes e soberanos que foram os primeiros nesta transgressão. E quando eu ouvi esta coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e sentei-me atônito. Então foram reunidos a mim, cada um que tremia diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão daqueles que haviam sido levados embora, e sentei-me atônito até o sacrifício da tarde. E diante do sacrifício da tarde, eu me levantei da minha tristeza, e tendo rasgado as minhas vestes e o meu manto, caí sobre os meus joelhos, estendi as minhas mãos ao Senhor meu Deus, e disse: ó meu Deus, eu estou envergonhado e confuso, ao erguer o meu rosto a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades estão aumentadas sobre a nossa cabeça, e a nossa transgressão cresceu até os céus. Desde os dias dos nossos pais, nós temos estado em grande transgressão até este dia. E por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, fomos entregues na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao despojo e à confusão de rosto, como é neste dia. E agora, por um breve momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para deixar com que um remanescente nosso escapasse, e para nos dar um prego no seu santo lugar, para que o nosso Deus possa alumiar os nossos olhos e nos dar um pouco de reavivamento à nossa servidão, porque nós éramos servos. Todavia, o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão, mas tem estendido misericórdia a nós à vista dos reis da Pérsia, para nos dar um reavivamento, para estabelecer a casa do nosso Deus e para reparar as suas desolações, e para nos dar uma muralha em Judá e em Jerusalém. E agora, ó Deus nosso, o que diremos depois disto? Porque abandonamos os teus mandamentos, os quais tu tens ordenado pelos teus servos, os profetas, dizendo: a terra a qual vós ides possuir é uma terra imunda, com a imundície dos povos das terras, com as suas abominações que a encheram de uma extremidade à outra, com a sua impureza. Agora, portanto, não deis as vossas filhas aos filhos deles, nem tomei as suas filhas para os vossos filhos, nem busqueis a paz ou as suas riquezas para sempre, para que vós possais ser fortes e comais o bom da terra, e a deixeis por herança para os vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras, e por causa da nossa grande transgressão, vendo que tu, nosso Deus, tem nos castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e tem nos concedido tamanho livramento como este, deveríamos voltar a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos dessas abominações. Não ficarias tu irado conosco até teres nos consumido, de modo que não haveria remanescente, nem quem escapasse? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és reto,
porque nós permanecemos ainda escapos, como é neste dia. Eis que estamos diante de Ti em nossas transgressões, porquanto não podemos estar na Tua presença por causa disto. Esta é a palavra do Senhor. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso exaltado, santíssimo, glorioso Deus, nosso Criador e Redentor em Cristo Jesus, muitas graças nós te damos porque estamos aqui reunidos como um só corpo, como igreja, redimido pelo sangue de Cristo Jesus para publicamente cultuarmos o teu grandioso nome. Nós confessamos que esta é a razão da nossa existência, esta é a razão das nossas vidas. E com certeza, Senhor, nós não fazemos isso de nós mesmos, porque estamos mortos em nossos pecados e delitos, mas porque o Senhor nos regenerou pelo poder do Teu Espírito Santo, para que, com lábios purificados pelo sangue de Cristo Jesus, possamos proclamar o Teu nome e cultuar a Tua santidade. Isso é um dom concedido pelo Senhor. E desde já, Senhor, nós confessamos a nossa inadequação, os nossos pecados, porque constantemente erramos o alvo, constantemente temos passado o Senhor para trás, para as nossas costas, e as nossas faces se voltam para longe do Senhor. Desde já, nós, ao mesmo tempo que confessamos os nossos pecados, nós pedimos perdão em nome de Jesus Cristo, e que as nossas vidas possam ser renovadas manhã após manhã, e que pela Sua graça, pela presença do Teu Espírito Santo, a Tua palavra, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja fielmente proclamada, e ao ser proclamada, que pelo Teu Espírito Santo, para a Sua glória, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja ouvido, crido, com temor e tremor, para que esta igreja, todos aqueles que ouvem a Sua palavra, possa frutificar para a Sua honra, alegria e glória. Honra, alegria e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. De acordo com a tradição, Esdras chegou a Jerusalém por volta de 458 a.C., no 7º ano do rei persa Artaxerxes I. Judá, a nação do sul, estava exilada na Babilônia, mas a Babilônia, por sua vez, havia caído diante da coalizão dos medo-persas. E assim que subiu ao poder Ciro, o primeiro imperador da Pérsia, depois de ter dominado a Babilônia, permitiu que os judeus retornassem para Jerusalém para começar a árdua tarefa de reconstrução do templo, da cidade e dos muros de Jerusalém. E isso aconteceu em cumprimento das antigas promessas de Deus de que o povo retornaria do exílio na Babilônia. Em cumprimento à promessa de Deus de que um novo êxodo aconteceria. Dessa vez, não do Egito, mas da Babilônia. E de fato, essa promessa começou a se cumprir. E de fato, como Deus havia prometido pelos profetas, o retorno do povo de Israel do cativeiro na Babilônia aconteceu. O povo milagrosamente voltou para a terra prometida. Nunca um imperador havia concedido o retorno de um povo conquistado para a sua própria terra, para construí-la, para reerguê-la. Nunca. Portanto, o Deus soberano de todo o mundo moveu o coração de um imperador para cumprir a sua promessa. E por incrível graça, o povo estava retornando para a sua antiga nação. E por incrível graça, com os tesouros do império, o povo de Israel estava reconstruindo Jerusalém, o templo, a cidade, as casas e o muro.
Mas algo não estava certo. De fato, o povo voltou para a terra prometida, mas a dura realidade, as dificuldades, a modéstia do segundo templo estavam muito longe da glória anunciada pelos profetas a respeito desse retorno. Nas palavras dos profetas, esse retorno seria esplêndido, glorioso, os desertos floresceriam, haveriam júbilos, cânticos de alegria pela grandeza do templo reconstruído, mas esse templo parecia ser somente uma sombra do que ele um dia fora. Esse novo êxodo, que de fato aconteceu, parecia muito longe da glória anunciada por Deus, pelos seus profetas. Mas isso é assunto para outro dia. O novo êxodo é assunto para outro dia. Eu quero chamar a atenção de vocês para um fato específico a respeito desse retorno do povo de Israel para Jerusalém, para reconstruí-la, algo que foi um cumprimento parcial da promessa de Deus desse novo êxodo. Não era o novo êxodo derradeiro, mas foi apenas um cumprimento parcial da promessa de Deus. O cumprimento derradeiro teria que aguardar a chegada de Jesus Cristo. Mas nesse fato específico que eu estou chamando a atenção de vocês, quando o povo de Israel recebeu a permissão dos imperadores persas para retornar para Jerusalém, para reconstruí-la, algo de terrível estava acontecendo. E eu digo terrível, não é para usar palavras de impacto. Algo perverso, inacreditavelmente perverso estava acontecendo. Porque depois do duríssimo juízo de Deus, o povo recebeu inacreditável graça de Deus. O povo retornou para a terra, uma nova chance. É como se todos os terríveis pecados cometidos fossem varridos e o povo recebesse uma segunda chance. Quem nessa vida não abraçaria essa segunda chance com unhas e dentes? E é isso que o povo estava recebendo. E será que assim houve algum aprendizado? Houve alguma mudança? O passado ainda era recente, ainda estava fresco na memória das pessoas. Essas pessoas que estão retornando, esse retorno durou por volta de uns 80 anos, talvez essas pessoas que estavam retornando eram crianças. Eles viram com seus próprios olhos da destruição do templo, de toda a cidade de Jerusalém, o fogo que o exército babilônio tocou nas casas, mulheres, amigos, crianças sendo esmagados pelas botas dos exércitos invasores. Eles mesmos, crianças vulneráveis, talvez tenham perdido seus pais, nus, escravos, acorrentados, levados para longe de sua terra. E então essas pessoas cresceram no exílio e receberam espetacular graça de Deus de realizar algo impossível. O imperador que nos escravizou está nos concedendo a possibilidade de retornar para as nossas casas e reconstruí-las. De ânimo renovado, tendo aprendido com os erros dos nossos antepassados, será que houve algum aprendizado, alguma mudança? Eis que Esdras se deparou, ao invés disso, ao invés de mudança de atitude, Esdras se deparou com o problema do casamento misto. As pessoas estavam se casando com os povos assentados na região de Israel. O povo de Israel havia se casado com estrangeiros e estrangeiras. O povo de Israel havia adquirido mulheres cananeias para os seus filhos e estavam dando as suas filhas para os homens cananeus, algo que Deus já havia proibido.
E aqui eu já adianto, o problema não é étnico, o problema não é sanguíneo, o problema não é de DNA, o problema é religioso. Deus havia dado uma ordem claríssima: quando vocês entrarem na terra de Canaã para possuí-la, porque eu prometi por pacto aos seus antepassados, saibam que é uma terra imunda. Portanto, não se misturem, porque certamente se vocês se misturarem, isso será uma armadilha para vocês. Logo, vocês estarão praticando toda a imundícia desses povos. Vocês abandonarão a minha aliança, o meu pacto, e passarão a idolatrar, e certamente isso causará a destruição, a ruína de vocês. Por isso que o casamento misto foi proibido por Deus. Era algo que Deus havia proibido Israel de praticar. E o irônico é que o casamento misto havia sido uma das principais causas da queda de toda a nação e dos terríveis juízos de Deus, que justamente terminaram em exílio na Babilônia. Então, as pessoas que retornaram, já estavam adultas, poderiam olhar para o trauma da sua infância, de ver tudo aquilo que eles mais amavam, incendiados, esmagados como pó debaixo de um exército avassalador, e entender que a causa primária disso foi o casamento misto. Porque os filhos de Israel haviam adquirido esposas cananeias para si, e as mulheres de Israel haviam sido dadas como esposa para homens cananeus. E qual que é o problema disso? O problema disso é aquilo que nós já vemos no princípio de Israel como nação. Leia a história de Salomão. Aquele que é registrado na palavra de Deus como o homem mais sábio que já existiu, caiu na idolatria vergonhosa justamente porque havia adquirido muitos casamentos mistos. E com certeza Salomão não foi um caso isolado, ele era uma amostragem de algo muito comum que todo o povo estava fazendo, e logo a idolatria tomou conta de todo o povo, e o povo esqueceu do pacto com Deus e mergulhou fundo nas trevas do pecado. E o resultado foi o exílio na Babilônia, a destruição de Jerusalém. Ao se casarem com pessoas de outras nações, as religiões pagãs, a idolatria se infiltrou em Israel, em Judá, e envenenou todo o culto legítimo a Deus. E isso estava se repetindo. O povo havia voltado há pouquíssimo tempo, estavam lutando para reerguer a cidade e já estavam repetindo o mesmo processo cujo amargo fim já conheciam. Versículo 1. Ora, quando estas coisas estavam feitas, os príncipes vieram até mim dizendo: o povo de Israel, até os sacerdotes e levitas, não se separaram das abominações dos povos da terra, a saber, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, de modo que a semente santa tem se misturado com os povos daquelas terras. Sim, a mão dos príncipes e soberanos foram os primeiros nesta transgressão. O povo inteiro está repetindo a origem da destruição da nossa cidade, do nosso templo. Os sacerdotes, os levitas e os príncipes foram os primeiros a fazer isso. Quando Esdras se deparou com essa situação crítica, ele reagiu com consternação. Versículo 3.
Quando eu ouvi esta coisa, eu rasguei as minhas vestes e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e a minha barba e sentei-me atônito. A primeira reação de Esdras foi ficar profundamente indignado, triste e lamentar pelo povo. Nós só podemos imaginar a desorientação. Esdras ficou pasmo, atônito, desorientado, arrancando os cabelos, a barba, tamanha indignação. É inacreditável. Inacreditável. O que fazer com um povo desse? O povo cedo está reproduzindo exatamente o caminho da perdição. E nós nem terminamos de reconstruir a cidade. O baque, o impacto foi tão profundo que Esdras deve ter precisado de um tempo para se recompor. Pensar no que fazer. Versículo 4. Então foram reunidos a mim, cada um que tremia diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão daqueles que haviam sido levados embora. Eu sentei-me atônito até o sacrifício da tarde. O sacrifício da tarde começava a ser oferecido por volta das 3 horas. Esdras ficou tão desorientado que ele teve que se sentar e durante horas ele ficou atônito. Então, por volta das 3 horas da tarde, quando era realizado o sacrifício da tarde e orações, Esdras se pôs a orar a Deus. Versículo 5. E diante do sacrifício da tarde, eu me levantei da minha tristeza, e tendo rasgado as minhas vestes e o meu manto, caí sobre os meus joelhos e estendi as minhas mãos ao Senhor, meu Deus. E a oração então de Esdras começa pela postura. Ajoelhar-se era um gesto de humildade diante do Senhor e estender as mãos é um sinal de petição ao Senhor. Esdras, em humildade, se humilha diante de Deus, estende as suas mãos e pede ao Senhor. E ao invés de vociferar contra o povo, reclamar a Deus pela dureza do coração das pessoas, inacreditável, ou até mesmo de culpar a Deus por todas as coisas, Esdras demonstra maturidade espiritual e realiza uma das mais belas orações de toda a Escritura. E ele começa confessando os seus pecados. Ele começa confessando estar profundamente envergonhado. Versículo 6. E disse: ó meu Deus, eu estou envergonhado. E Esdras, ele não estava só envergonhado, ele estava confuso. E eu vou explicar por que ele estava confuso daqui a pouco. Mas prestem atenção no que Esdras diz. Meu Deus, eu estou envergonhado e confuso ao erguer o meu rosto a ti. Meu Deus. Porque as nossas iniquidades estão aumentadas sobre a nossa cabeça e a nossa transgressão cresceu até os céus. É extremamente importante prestar atenção nas palavras de Esdras. Ele poderia simplesmente ter ignorado o pecado do povo. Ele poderia ter orado pela prosperidade da cidade. Bom, isso é só um percalço, nós podemos superar. Vamos orar a Deus para que os nossos empreendimentos prosperem, deem certo. Possamos terminar de construir a cidade, os muros, reestabelecer o culto. Vamos orar a Deus para pedir isso. Vamos orar a Deus para que os casamentos realizados não causem problemas. Vamos orar a Deus
para que Deus possa conceder maior harmonia nos lares em Jerusalém, para que os problemas conjugais, os casamentos arruinados, pudessem ser resolvidos da melhor forma possível e que os filhos pudessem crescer fortes. Esdras poderia ter orado dessa forma, mas ele não fez isso. Ele não orou a Deus pedindo por melhores casamentos, para que esses casamentos mistos pudessem ser harmoniosos, para que os maridos e as esposas não briguem tanto, ou para que aqueles que se casaram e estão brigando, briguem menos. É comum a confusão. Não me entenda mal. Não me entenda mal. Deus se importa com o seu casamento. Deus se importa com as suas necessidades. A paz que você tem consigo mesmo, a paz que você tem se você é casado com seu cônjuge, a paz que você tem com os seus filhos, não somente a paz, mas o seu sustento, se você tem vestes, se você tem alimento, se você tem água, se você tem um teto sobre a sua cabeça, tudo isso é concessão da providência de Deus. Você não tem absolutamente nada que você tenha conseguido por si mesmo. Tudo é dom, tudo é graça concedido por Deus. Deus se importa com todas as coisas. Deus se importa com os problemas sociais. Deus se importa com os dramas pessoais, as necessidades que nós temos. Sim. E por isso nós devemos orar a Deus, apresentar petições a Deus de todas as nossas necessidades físicas e emocionais. Nós podemos e devemos orar a Deus pela paz em nossos relacionamentos. Mas o erro é confundir o pecado como sendo algo horizontal. Achar que o pecado é ruim horizontalmente. Achar que o pecado é ruim porque é ruim para mim. Achar que o pecado é ruim porque é ruim para você e para nós. O erro é achar que o pecado cometido é ruim porque traz a desarmonia nos casamentos, faz com que os casais briguem, se matem. O erro é achar que nós devemos pedir a resolução do pecado porque o pecado arruína a relação entre pais e filhos. Isso com certeza é uma coisa ruim. O erro é achar que o pecado é ruim porque faz com que as pessoas se tornem corruptas e a corrupção é ruim para a sociedade. O erro é achar que o pecado é ruim porque o adultério é imoral, porque a ira machuca física e emocionalmente as pessoas. O erro é achar que o pecado é ruim porque a mentira destrói a confiança que é a base dos relacionamentos interpessoais. Não me entendam mal, isso tudo é verdade. Mas por que é um erro? Porque transforma o pecado em algo horizontal. O pecado deve ser retirado de nossas sociedades porque é ruim para nós. E por que eu chamo isso de erro? Porque se você errar nisso, você vai errar na solução também, porque daí então Jesus Cristo veio para arrumar a nossa bagunça. Porque Jesus Cristo veio para trazer harmonia nos nossos casamentos, para que pais e filhos se entendam, para que a sociedade política não roube mais o dinheiro público. Jesus Cristo se transforma em algo que ele não é. Não, o principal problema do pecado não é horizontal. O principal problema do pecado é vertical. Nossos pecados são uma ofensa a um Deus cuja santidade é infinita, cujo juízo é avassalador. Nossos pecados ofendem Deus cuja dignidade é infinita. E quando eu digo ofender, não entenda como algo leve.
como um pisão no pé, que possa ser simplesmente resolvido com um pedido de desculpas. Não. Nossa culpa se amontoa até o céu, assim como Esdras confessou. Nossas transgressões não diminuem, pelo contrário, elas se amontoam e chegam até os céus. Versículo 6. E eu disse: ó meu Deus, eu estou envergonhado e confuso ao erguer o meu rosto a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades estão aumentadas sobre as nossas cabeças e a nossa transgressão cresceu até os céus. E a nossa perversidade aumenta, tanto mais aumenta a graça de Deus. Quanto mais graça nós recebemos, mais rebeldes ficamos. Quanto mais perdão recebemos, mais nos tornamos obstinados em pecar, confiantes de que permaneceremos impunes. Mesmo depois de receber incrível graça, somos capazes apenas de responder com mais pecado, dureza, hipocrisia. Orações como as de Esdras não acontecem mais. Nós não confessamos mais os pecados porque achamos que nós não temos pecado nenhum. E é por isso que Esdras ainda confessa, versículo 8. Por um breve momento se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para deixar com que um remanescente nosso escape, e para nos dar um prego no seu santo lugar, para que o nosso Deus possa alumiar os nossos olhos e nos dar um pouco de reavivamento à nossa servidão. Porque nós éramos servos, escravos, desterrados. Todavia o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão, mas tem estendido misericórdia a nós, à vista dos reis da Pérsia, para nos dar um reavivamento, para estabelecer a casa do nosso Deus e para reparar as suas desolações, e para nos dar uma muralha em Judá e em Jerusalém. Que vergonha! Porque apesar de tudo isso, cedo o povo voltou a transgredir as leis de Deus. Não há nem o que dizer. Versículo 10. E agora, ó Deus nosso, o que diremos depois disso? Porque abandonamos os teus mandamentos, os quais tu tens ordenado pelos teus servos, os profetas, dizendo: a terra a qual vós ides possuir é uma terra imunda, com a imundície dos povos das terras, com as suas abominações que a encheram de uma extremidade a outra, com a sua impureza. Portanto, não deis as vossas filhas aos filhos deles, nem tomeis as suas filhas para os vossos filhos, nem busqueis a paz ou as suas riquezas, isso para sempre, para que vós possais ser fortes e comais o bom da terra, e deixeis por herança para os vossos filhos para sempre. Nem mesmo a desculpa do desconhecimento pode ser usada, porque Deus, em graça, não deixou a humanidade sem instrução. O povo não poderia dizer assim: eu não sabia que eu não poderia casar. Eu não sabia que isso era uma transgressão. Eu não sabia que essa era a principal causa da infiltração da idolatria em nosso país e, portanto, uma das principais causas de todas as horríveis perdas que nós sofremos. Eu não sabia. Isso não serve como desculpa, porque Deus não deixou a humanidade, muito menos o seu próprio povo, sem instrução. Está escrito, está ordenado, está avisado. E não só escrito, ordenado e avisado, mas esse povo tinha um exemplo histórico, palpável. Eles mesmos tinham passado por isso, da veracidade da palavra de Deus. Deus avisou: se vocês se casarem, se vocês se misturarem, se vocês transgredirem a minha ordem,
vocês morrerão. O fim disso será o exílio. E eles viram com seus próprios olhos, eles sofreram a própria palavra de Deus. E é por isso que Esdras estava atônito, boquiaberto. Como, arrancando os cabelos da cabeça, a barba, como pode o povo voltar a pecar exatamente igual? Mas talvez aquilo que desnorteou, que confundiu Esdras, não tenha sido o pecado incurável do povo. Prestem atenção. Esdras estava envergonhado por causa do pecado incurável do povo. Mas Esdras também diz: eu estou confuso. Eu não estou entendendo. Porque o que desnorteou Esdras, que deixou Esdras confuso, foi a incrível graça e o amor pactual de Deus. Porque Esdras percebeu, nós já deveríamos ter virado pó. Eu estou confuso. A gente já deveria ter sido exterminado. Só que ainda estamos vivos. Estamos escapos. Eu estou confuso. Eu estou envergonhado. É inacreditável. Mas eu estou confuso. Porque a justiça de Deus exige que sejamos completamente exterminados sem misericórdia, porque a misericórdia já foi derramada. Mas nós pecamos vergonhosamente. Toda a misericórdia, graça, perdão foi dado. Até mesmo a dádiva milagrosa do retorno foi concedido. Mas tudo o que o povo pôde fazer é reproduzir o pecado. Não há solução. O pecado é incurável, a não ser a destruição total do pecador. Porque se infinitas chances forem dadas, infinitas vezes o pecador pecará. A solução é destruição completa. Mas eis que ainda estamos vivos. É isso que confundiu Esdras. Que amor, que graça é essa, de ainda estarmos aqui, existindo. E depois, versículo 13 em diante, de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras, por causa da nossa grande transgressão, vendo que tu, nosso Deus, tem nos castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e tendo-nos concedido tamanho livramento como este, deveríamos voltar a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não ficarias tu irado conosco até teres nos consumido, de modo que não haveria remanescente, nem quem escapasse? O Senhor nos concedeu graça, o Senhor nos concedeu o milagre do retorno, uma segunda chance, o perdão dos nossos pecados. Mas nós acrescentamos pecado sobre pecado. Não ficarias tu irado conosco até teres nos consumido, até ter nos queimados até o último e não sobrar ninguém? Deus não deveria ter consumido tudo com o fogo da sua santa e justa ira, até que não escape ninguém. Mas eis que nós estamos aqui vivos. Escapamos. Eu estou confuso. Versículo 15. Ó Senhor Deus de Israel, tu és reto, porque nós permanecemos ainda escapos. Escapos é libertos. Como é neste dia? Então Esdras, ele reconhece a sua incompreensão da grandeza do amor e da misericórdia de Deus. O Senhor é reto.
Mas nós ainda estamos aqui escapos. Mas Esdras ainda reconhece um problema muito sério. Isso é um problema crítico e muito sério, porque o Senhor já nos castigou, e esse castigo é menos do que nós merecíamos. Nós pecamos ainda mais e deveríamos ser completamente destruídos, mas não, nós estamos aqui. E isso é um problema. Finalzinho do versículo 15. Eis que estamos diante de ti em nossas transgressões, porquanto não podemos estar na tua presença por causa disto. Então há uma cisão, uma ruptura aí. Por quê? Nós não fomos destruídos como nós merecíamos, mas as nossas transgressões que tocam os céus ainda permanecem, e isso nos impede de estar na tua presença. Então ficamos no meio termo. Não podemos ficar na presença de Deus e ao mesmo tempo nós não fomos destruídos. Eis o dilema. Deveríamos ter sido consumidos por inteiro sem que nenhum escape, nenhum de vocês, mas um remanescente escapou. Estamos vivos, mas por causa da multidão das nossas transgressões cometidas contra um Deus santíssimo, não podemos estar na presença do Senhor. Somos criaturas assim errantes, sem lugar no mundo. Mas aquilo que confundiu Esdras, e é por isso que eu digo que nós vivemos em uma era de incalculável graça, nós temos a resposta. Porque nós temos a resposta deste dilema. Sim, não somente Esdras, não somente os remanescentes da geração de Esdras escaparam, mas remanescentes ao longo das eras escaparam de ser destruídos. Entre muitas gerações indo para o inferno, muitos remanescentes foram poupados da destruição, inclusive vocês. Estamos vivos. Isso, exatamente. Eu, você, estamos vivos. Então a confusão permanece. Como? Com certeza não é pela justiça de vocês. Não é pela dignidade de vocês, não é pelo merecimento de vocês, porque se fosse depender disso, vocês estariam queimando no inferno. Porque a justiça exige o extermínio total, não somente do povo de Israel, mas de toda a humanidade que caiu em Adão e Eva. Porém, por graça maravilhosa, por amor glorioso, o Senhor preservou um remanescente do povo de Israel para dar origem ao Messias, para dar origem ao Cristo, por meio de quem a redenção desse estado de pecaminosidade incurável seria realizada. E esse Messias, esse Cristo, é Jesus Cristo, a resposta da confusão de Esdras. Como que esse povo não foi destruído? Como que, respondendo com tamanha perversidade à gloriosa graça que Deus nos deu, e ainda assim estamos vivos? Como? A resposta viria cerca de 500 anos depois, com o nascimento de Jesus. Esse povo, assim como todos os remanescentes em todas as eras, permaneceu vivo, porque Jesus veio ao mundo. Porque ele veio para redimir o seu povo desse estado de pecaminosidade incurável, constante, que impede de estar na presença vital, santificadora, eterna e amorosa de Deus. O dilema apresentado por Esdras: estamos aqui escapos, livres,
Fomos castigados menos do que merecíamos, na verdade merecíamos ser queimados até não restar nenhum. Estamos vivos, mas isso não é solução, porque as nossas transgressões permanecem e isso nos impede de estar na sua presença, Deus. Esse dilema foi resolvido na cruz. Jesus Cristo é a razão de a justiça de Deus não ter nos exterminado. É porque na cruz a ira de Deus caiu sobre Jesus e ele bebeu até a última gota da taça da ira de Deus. É porque Jesus Cristo morreu na cruz que nós não somos consumidos pela justa e santa ira de Deus. É por isso que nós estamos salvos. É por isso que nós estamos vivos, escapos. Porque, na verdade, as nossas culpas sobem até os céus. Os nossos pecados são uma transgressão contra um Deus santíssimo. O problema não é horizontal, quem dera fosse. Mas Jesus Cristo, na cruz, tomou sobre si todo o juízo e ira que merecíamos e nos redimiu desse estado de morte. E a sua obra foi tão perfeita que não somente satisfez a justiça de Deus, não somente esgotou por completo a santa ira de Deus, mas também nos concedeu a graça de habitarmos diante do Senhor para sempre, de permanecer diante do Senhor para sempre, porque Ele removeu por completo as nossas transgressões que se amontoavam até os céus. Portanto, vamos aprender a orar com Esdras e meditemos em suas palavras e rendamos glórias ao Senhor por Jesus Cristo. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso grandioso, glorioso e misericordioso Deus, nosso Pai, nosso Criador e Redentor em Cristo Jesus, muitas graças nós te damos pela instrução da sua palavra, pelo ministério do teu Santo Espírito em nos instruir a respeito de quem Jesus Cristo é e de tudo aquilo que Ele realizou. Que nossos lábios para sempre te louvem, cantem a gloriosa graça e o glorioso amor que o Senhor nos concedeu em Cristo Jesus, e que possamos habitar em sua presença, graças a Cristo Jesus, para todo sempre. Que o Senhor possa prover todas as nossas necessidades, porque vivemos tempos muito difíceis, que nada nos falte, e que o Senhor possa nos proteger, porque vivemos tempos perigosos, não somente pela violência de homens, mas por conta de todo o falso ensino que, infelizmente, tem se alastrado por todo o mundo. Salva-nos da violência destes homens. E que o Senhor nos traga de volta a semana que vem, para recebermos mais da instrução da sua santíssima palavra, para a honra e glória do Senhor. Honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém.